Olá, colegas e professores, meu nome é Jardel, sou do Polo de 13 de Maio. Essa apresentação então foi desenvolvida na disciplina de Seminário Integrador 2, Conhecimento e Educação. Vou falar um pouco então sobre a vida e obra da autora Martha Nussbaum. Então, Martha foi uma das vozes filosóficas mais inovadoras e influentes do cenário atual e é defensora então do papel das humanidades na educação. A filósofa nasceu então em Nova York em 6 de maio de 1947, filha então de um advogado e de uma dona de casa. Estudou teatro então e línguas clássicas na Universidade em Nova York e graduou-se então em filosofia em Harvard em 1972. Concluiu também nessa mesma universidade seu doutorado em Direito e Ética, onde nos anos 70 e início dos anos 80 ela foi professora de filosofia clássica e literatura nessa universidade. Também foi membro do Conselho da Academia Americana de Artes e Ciências e da União do Conselho Americano de Sociedades de Estudo. Fundadora também coordenadora do Centro de Constitucionalismo Cooperativo, onde atualmente é professora de Direito e de Ética no Departamento de Filosofia da Faculdade de Direito e da Faculdade de Teologia da Universidade de Chicago. Em 2012, então, pelo reconhecimento de seus trabalhos, recebeu o prêmio Príncipe das Astúrias de Ciências Sociais. Então, fala um pouco de alguns autores que influenciaram no seu pensamento. Um dos autores foi o seu pai, George Crabbe, que foi uma das grandes influências então sobre ela. Maximilien Robespierre, também, que é um advogado e político revolucionário francês. O historiador romano Caio Cornélio Tácito, a quem ela admira até hoje. Aristóteles, então, filósofo grego. John Rawls, o filósofo por excelência do liberalismo contemporâneo. Quem tiver curiosidade pode pesquisar sobre esse autor, é um dos caras que influenciou muito no desempenho, então, da carreira da autora. E Bernard Williams, então, um filósofo britânico. Dentre as obras da autora, ela tem várias obras publicadas, mas eu vou citar algumas hoje das principais delas. Então, Conhecimento do Amor, Justiça Poética, Por Amor ao País, Sexo e Justiça Social, Mulheres e Desenvolvimento Humano, Transtornos de Pensamento, a Inteligência das Emoções, Liberdade de Consciência, a Nova Intolerância Religiosa, então, que é um dos temas da nossa sociedade contemporânea, que vale a pena a gente ler esse livro. Suas ideias, conceitos e teorias, então, projetou uma lista de 10 capacidades essenciais a serem cultivadas pela sociedade, dentre elas a liberdade para brincar, refletir e amar. E essa teoria das capacidades é hoje central na defesa dos direitos humanos. Também comprometida com ideais democráticos, que é preciso cultivar certas emoções e ensinar as pessoas a se sentir empáticas. Defende um estilo de escrita que não constitua uma negação também, um modo de descrever experiências emocionais sem delas apartar o sentimento. Defende a imaginação empática, a capacidade de se colocar no lugar do outro. Propõe em uma pauta a ideia de que cada pessoa possa pensar por si próprio e relacionar-se com os outros num estilo de espírito mútuo, que é essencial à resolução pacífica das diferenças. Tem algumas indicações e entrevistas que eu achei bem interessante de pôr aqui, se alguém quiser pesquisar mais sobre a autora. No YouTube também encontra-se uma entrevista exclusiva da autora, que nós temos no site aqui. E também tem o vídeo Belo da Consolação, que fala então sobre a história da autora. E também temos no fronteiras.com, que é um site que a gente encontra também uma entrevista bem interessante que ela fala que é de compaixão que precisamos. Então, dentre as referências que eu já citei, as que eu mais usei então foram da fronteira.com, que é bem interessante se alguém quiser se aprofundar mais sobre a vida e obra da autora. Nessa minha pesquisa, então, para finalizar, eu achei uma frase bem interessante da autora que me chamou muita atenção e eu quero dividir com vocês. Uma educação é verdadeiramente ajustada à liberdade, somente se for tal que produza cidadãos livres, cidadãos que são livres
não por causa da riqueza ou nascimento, mas porque eles podem chamar suas próprias mentes. Então deixei essa frase para a gente refletir e muito obrigado pela atenção de todos.